Mano, sem papas na língua, programa do Benja aí no Domingo com participação de Márcio Bittencourt. Vamos ver tudo aí da partida de Corinthians e Vasco que foi em Itaquera e também tudo dessa final de Corinthians e Vasco no Maracanã. A Fiel invadiu o CT Dr. Joaquim Grava fazendo uma grande festa, uma grande preparação para essa final, se despedindo dos jogadores que estavam indo para o Rio de Janeiro. Uma baita festa, eles comentaram tudo da partida, as mudanças que Dorival pode fazer no time e todos os bastidores dessa grande final. Aqui é Corinthians, vamos pra cima, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, bora pro vídeo. Olha, a torcida vai estar toda em peso, como a gente está vendo lá, né? Se foram 4 mil ingressos pro lado do Corinthians, então você tem 66 mil pro lado do Vasco. Vai virar um verdadeiro caldeirão, tá jogando fora de São Januário, mas vai ter o peso inteiro da torcida. Que eu quero saber o seguinte, mano, Ryan, por exemplo, pode ser o nome dessa partida, pode ser o moleque que tem ali um bom desempenho, porque ele fez isso no Brasileiro e ajudou a definir vários jogos do Vasco ao longo da competição. Será que vai fazer essa diferença na Copa do Brasil? Porque a Copa é sempre diferente, né? Ah, com certeza, é o principal nome do Vasco, o jogador mais perigoso. E é aquele centroavante, né? O moleque tá jogando ali espetado ali entre os zagueiros do Corinthians. Ele tem muita velocidade. Naquele primeiro gol que o Vasco acabou marcando na partida, que depois foi visto o impedimento, a gente viu que esse moleque, se ele der o tapa na frente, é difícil você parar até com porrada. Mas fora ele também, você tem o Nuno Moreira pela esquerda também, que esse cara tá jogando demais. O Andréas Gomes pela direita, o Coutinho municiando esse trio ofensivo do Vasco. O time do Vasco é muito bem montado, cara. E pra muita gente que ironizava esse toque de bola do Fernando Diniz, ele sempre bateu nessa tecla e falou, meu time tem que tocar a bola, meu time tem que explorar realmente aí esse recurso. Cara, eu acho que ele tá conseguindo colocar agora na prática, ele não é mais tão kamikaze igual ele era antigamente, que o zagueiro ficava tocando bola com o goleiro praticamente dentro da pequena área, mas essa evolução no trabalho do Diniz aí tá bacana de se ver. E o Vasco, inclusive, que não era também tido como um dos favoritos para chegar na Copa do Brasil aí na final, passou por Botafogo, passou por Fluminense e tá aí com mérito também. Pois é, né? Perdeu um jogo, mas empatou 6 ao longo da história do time na Copa do Brasil. E a gente não custa lembrar que, diferente do Corinthians que entrou na terceira fase, o Vasco está jogando desde a primeira fase, né? Começou ali naqueles jogos mais distantes, que tem outros times menores. Ô, Michel, o Mano estava até falando dessa coisa do toque de bola, né? Eu me lembro que o pessoal até brincava que o dinizismo funciona, quando funciona, funciona muito bem, e quando não funciona, é uma tragédia em campo, uma desgraça. Você acha que é a tática boa para se usar numa partida como essa, que o resultado está totalmente aberto? Eu acho que hoje é o dia, acho que ele realmente vai usar o Diniz, como que você falou? Dinizismo. Eu acho que é uma final se joga para ganhar. Eu acho que é o perfil do Diniz. Eu acho que hoje, com certeza, a gente vai ver muito desse perfil no time do Vasco, ainda mais uma final, com 60 mil a seu favor, jogando em casa. Então, acho que hoje, com certeza, a gente não vai ver o Diniz fugindo dessa forma do Vasco jogar. Eu queria ressaltar, Jairo, o Mano falou aí do ataque do Vasco, o Andréas Gomes. Esse jogador é um jogador que, nos últimos jogos do Vasco que eu acompanhei, é muito agudo. Ele é o desafogo do Vasco. É um jogador que nos últimos jogos, toda bola que ele tem a posse da bola, ele percute e acaba ou sofrendo uma falta ou municiando o próprio Ryan, né? No gol no lado do Ryan, é ele que dá o passe, um passe perfeito. Então, assim, é um jogador que me impressionou, sinceramente, nos últimos jogos, porque a gente ultimamente não vê esse jogador que com personalidade, sabe, pegando a bola, indo enfrentar o adversário, e ele faz isso toda vez que ele tem a posse da bola. Então a gente hoje, com certeza, é um jogador que, para mim, vai ser essencial para o time do Vasco. Márcio, você que tem experiência como jogador primeiro, já até ganhou a Supercopa do Brasil, e depois como treinador, né, durante muitos anos. O que você acha que o Dorival hoje fundamentalmente tem que fazer na hora de montar o seu time para tentar anular o esquema do Vasco? O time do Vasco, eu concordo, o time do Vasco é um time leve na frente, muito rápido, precisa se tomar um certo cuidado. O Corinthians é um time que tem 6, 7, 8 jogos, vem uma zaga muito firme, não tem tomado tanto gol.
Mas eu concordo com o Michel, não pode bobear com esses meninos da frente, porque eles são muito rápidos e chegam fácil, né? Eles vão pro mano a mano muito rápido, os jogadores. Porém, eu acho que esse jogo hoje, eu acho que vai ter uma pitada diferente, né? Vai ser um jogo bonito, bem jogado e se decide por uma bola só. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Olha só, estava conversando com o meu diretor aqui, com o Jonathan Cruz. Jonathan, coloca imagem pra gente aí do que aconteceu na saída do CT do Corinthians. Veja só, isso aí é ontem, tá, gente? No sábado, antes do busão partir pro aeroporto aqui em São Paulo. Centenas, milhares aí de torcedores do Corinthians na frente ali do Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. Mas, show, uma festa desse tipo aí, ó, de perto, com a torcida, cumprimentando o torcedor cara a cara, recebendo a cobrança, Depay ali, ó, falando em português com a torcida. Isso aí faz diferença na hora? Faz, né, cara? Você vê o torcedor te apoiando, né, cara? Vai te apoiar, o Corinthians é assim. Ele vai te apoiar até onde... Agora, entra dentro do campo, né, mano? Sim. E mostra. É verdade. E deixa um pouquinho de suor, né? Ambas. Deixa um pouquinho lá de suor, deixa um pouquinho, porque senão... Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Você acha que faltou suor no primeiro jogo? Acho que faltou um pouquinho mais de vontade, acho que faltou um pouquinho mais de determinação da equipe e um pouquinho mais de coragem. Mano, o Corinthians foi covarde no primeiro jogo, tava em casa. Eu concordo com o Márcio. Eu já vi partidas do Corinthians, inclusive, por exemplo, é o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro no Mineirão com personalidade. E esse mesmo time do Corinthians jogou em casa contra o Vasco, submisso, apático, entregue. Então eu acho que falta sim esse quê a mais para o jogador entender. Cara, a gente tava jogando para 45 mil corintianos ali dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians ele tinha obrigação de apresentar, mesmo que não vencesse o jogo, mas uma entrega, uma disposição maior do que mostrou. E faltou também culhão para esses jogadores, ô Jairo, para realmente chamar essa personalidade, chamar essa responsabilidade, bater no peito. Tem que demonstrar personalidade, essa é a hora. O primeiro jogo, cara, até você perguntou pro Márcio aí que o Dorival tinha que fazer agora para esse segundo, é ganhar o meio-campo, cara. Porque o meio-campo do Corinthians foi praticamente um cemitério de jogadas. Enquanto se você olhar, por exemplo, eu falei agora há pouco do Coutinho que estava municiando os três lá da frente, mas olha a bola que tá jogando o Cauã Barros. Olha a bola que tá jogando o Thiago Mendes. Então é um meio-campo extremamente produtivo, Michel. E o Vasco ele mandou no jogo justamente por ter ganhado esse meio-campo. Os zagueiros eles não precisavam ficar lá se arriscando, eles tocavam a bola nos volantes, que depois tocavam no meio, nos atacantes, e o jogo progredia. O Corinthians ele não teve praticamente ali a presença do Ranieri. O Ranieri praticamente jogando como se fosse um terceiro zagueiro na saída de bola do Corinthians. O Martínez com a bola no pé é pior que a minha avó. O Bidon, cara, não tem a personalidade de falar, joga em mim que eu vou tocar a bola no Garro. E o Garro, se a bola não chegar realmente boa pra ele ali municiar os caras lá no ataque, ele tem que voltar demais pra jogar. Então, nesse ponto, Márcio, de verdade, eu acho que falta sim os jogadores mesmo não só esperarem a decisão do treinador, mas os caras se juntarem ali no escanteio. Esse jogador pro Corinthians. Essa referência, né? Esse jogador que vai municiar o Garro, que vai municiar o Memphis, o próprio Yuri Alberto, jogadores de frente. Então, isso realmente, o Martínez não é um jogador com essa característica. Acho que o Bidon, ele tem qualidade para isso, mas a gente viu pouco dele nesse último jogo, fazendo essa, pegando a bola, verticalizando e tudo mais. Faltou, para mim, realmente, nesse primeiro jogo, faltou isso pro Corinthians. Será que o Carrilho não fazia esse segundo volante, não? Esse jogador com mais técnica para poder municiar o meio de campo ali, não? Concordo contigo. Eu acho que é o jogador mais qualificado para isso, Michel. O problema do Carrilho é que na posição que ele joga ali, cara, de segundo volante, ele é meio preguiçoso, né? O Carrilho parece aqueles gatos de dono de armazém. Michel. Exato. Ele joga. O problema é ele... É a marcação. É a marcação. Ele vai sobrecarregar o Ranieri, né? Então esse é o problema, porque o negócio é o seguinte, Michel, imagina. Passar ele passa bem, né? Você tem um meio de campo lá do Vasco, com todo mundo sabendo jogar. Pô, o Carrilho, velho, aquele cara que ele perde a bola e finge que não é com ele. Ele dá meia volta ali, opa, eu sou o dono da bola, paguei a quadra. Eu perguntei... gato de dono de armazém? Você nunca viu? Gato de dono de armazém? Aquele lá, o cara corta o salame e sobrou lá, joga uma fatia pro gato. Eu tenho preguiça de comer. O Carrilho é esse cara. Não, eu falei, até porque nós tava falando que tava faltando um pouco de... Mas quem tem que fazer essa... É o
o argentino, cara, ele que tem que fazer essa função. Tudo bem que ele ficou machucado, não tá voltando, tá devagar, isso e aquilo, ou senão faz o seguinte, troca. Se vê que ele tá mal, empurra ele um pouco mais para frente, traz o Memphis de lá para cá e põe ele no meio para circular, porque ele tem uma boa qualidade também nos passes. Então, o Dorival acho que tem vários como mexer, né? Eu acredito que vai. O menino também não teve uma partida excelente, né? O Bidon, você fala? O Bidon não teve, porque ele é um menino que ele vem de trás e vem tocando, passa bem a bola. Ele tem muita qualidade. Ele tem qualidade, o menino. Mas esse último jogo... Tava apagado, né? Tava. Porque a tendência para hoje, o jogo tava tenso também, né? Oi? O jogo tenso também. Mas fala primeiro que eu já quero perguntar um negócio. Fala lá. Porque a tendência hoje, Jairo, até pela prévia aí da escalação, o último treinamento do Corinthians aí, o Garro foi pro banco. Sim. Então a tendência hoje, se acontecer de fato isso, é voltar ali com o Ranieri, com o Martínez pela direita, volante, né, mano? com o Maicon ali pela esquerda e o Bidon um pouco mais adiantado, fazendo a função ali do Garro, municiando ali o Memphis e o Yuri. Essa escalação o Corinthians adotou aí para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, inclusive com o Maicon, com o Bidon, enfim. Eu particularmente eu não sacrificaria o Garro não, viu, Márcio? Mesmo ele mal, mas é aquele cara com toque refinado, cara. Eu acho que na bola parada é um cara muito forte. Ele é um jogador que a bola no pé dele, cara, ele sabe o que fazer, cara. Ele não é... E outra coisa, né? Você vai precisar num jogo desse que decida, né? Que põe os caras na cara do gol, né? E é ele que pode fazer isso. Ele que pode. Exatamente. Tava tenso o jogo. Eu tô perguntando isso porque durante a transmissão a gente viu aquela cena do Mateuzinho com o Yuri Alberto, né? Os dois se cobrando, falou-se muito disso ao longo da semana, né? Eu entendo que cobrança dentro de campo é normal, mas naquele contexto é de um Corinthians nervoso, apático, perdido em campo, dentro de casa, com a torcida tentando apoiar e não vendo o resultado. O Michel falou uma coisa que é verdade. O Corinthians escapou de perder o jogo. Sim, muito pouco. O Michel falou. No primeiro tempo, o Vasco amassou o Corinthians. Sim. Não fez o gol porque não quis. Você entendeu? Se tivesse também um pouquinho mais de coragem, tinha feito, né, Michel? Agora, no segundo tempo, até igualou. Aí ficou ruim, o jogo ruim, os dois lados. Você entendeu? O Corinthians tentando jogar e jogando para trás, como sempre, né? Vira lá, vem aqui, vira ali, e nada na frente. E aí ficou aquele jogo até o final, até os 90 minutos. Eu espero que hoje seja um grande jogo. Então, é porque o time do Corinthians oscila demais, Jairo, sabe? Você vê o primeiro tempo do Corinthians contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Fantástico, fantástico. Né? Aí no jogo de volta, um primeiro tempo que foi ridículo. Nossa. Eu até brinco, eu tava falando com um amigo meu no telefone e tinha lá 35 do primeiro tempo, e eu falei, cara, pro Corinthians tinha que acabar agora esse primeiro tempo, porque, cara, eu desligar o telefone, bom, o Corinthians vai e toma o gol. Então, assim, tipo, essa oscilação atrapalha. O Corinthians precisa ser mais constante, porque, brincadeiras à parte, o Corinthians tem um elenco bom, tem um time tecnicamente qualificado, entendeu? Pra mim, até muito melhor tecnicamente que o Vasco. Em teoria, é melhor que o Vasco. Melhor que o Vasco. Então, assim, essa oscilação que atrapalha muito o time do Corinthians, sabe? Tanto que a gente, pelo fato de não ter jogado bem, normalmente, ainda mais nos jogos, nesses finais de 2 jogos, normalmente você vai para um time num jogo e normalmente você mantém esse time lá. A gente já tá vendo, o próprio Mano falou que a tendência é o Dorival mudar o time, porque não deve ter gostado do que viu no primeiro jogo. Pois é, eu não sei, queria saber de vocês. Durante aquela entrevista coletiva, né, que ele vai se justificar sobre as substituições que fez e tal, ele fala especificamente sobre a questão do Memphis, né, para os jornalistas. Você sabia que ele, durante a semana, sentiu dor, estava no DM, etc e tal, e agora voltou. Você acha que essa desculpa pode colar hoje? Porque justamente que a gente estava falando da questão do Garro, né, que volta e meia está machucado. Não vou sacrificar ele agora, não coloquei por causa disso. A coisa do DM, ela é suficiente? O torcedor vai cobrar, velho. Ali, né? Eu até comentei com o Michel. O torcedor vai cobrar. E vai cobrar o Memphis. Não tem jeito. Vai cobrar, não tem como. Agora, cara, a gente não tá dentro do sistema ali, porque às vezes, cara, vem de lá de trás, ó. O jogador já está no limite, vai ter que tirar, vai ter que sair, vai ter que trocar isso e aquilo. E às vezes o coitado do treinador toma toda a culpa, né? Pô, mexeu errado,
fez isso, certo, Michel? Não, é difícil, né, mano? É difícil, cara. Isso uma coisa que tem que ressaltar, realmente é verdade, Jairo. Hoje em dia, algumas decisões de alguns treinadores, elas são influenciadas devido ao staff, devido ao seu staff, né? Ele muda por causa do staff, né? Isso é verdade, isso é verdade. Ô, mano, mas nesse ponto aí, ô Jairo, com relação ao Memphis, cara, o treinador, Márcio, ele sempre pergunta pro atleta como é que ele tá. Sim. Não pergunta mais não, viu? Olha, mas eu já vi vários casos ali que o Pergunta treinador mais fala, não. e aí, não sei o que, aí o cara fala, não, eu fico. Perguntava quando era esse, era eu. Por quê? Porque a gente tinha... Você chegava, por exemplo, pro Muricy, como é que você tá? Eu tô legal, não tô legal. Assim. Mas hoje em dia, pergunta não. Mas o Márcio, por exemplo, até a própria... Então, mas a própria indignação do Memphis, ele saía ali, tipo, já gesticulando, falando, why me? Why me? E o Dorival ali, tipo, vem. Nitidamente, ele estava insatisfeito com o rendimento do Memphis. E é o que eu falei. Me surpreende muito ele insatisfeito com o rendimento do Memphis. Depois ele até usou, mas é porque vocês sabiam que ele sentiu dores durante a semana. Mas o treinador vendo a insatisfação do jogador ali, Michel, e o jogador querendo continuar em campo, cara, com todo respeito, cara. Se tivesse que sair um do ataque, era o Yuri Alberto e não o Memphis. Mano, ali, se você fechasse os olhos assim naquele jogo e falasse assim, sai esse, qualquer tá tudo bem. É verdade. O Yuri tava, desculpa, não estava bem. O Neves não estava bem. Todos eles não estavam bem. Até os que entraram não conseguiram. Mas o Márcio, por exemplo, o melhor lance do Corinthians na partida, Michel, foi um lance que o Memphis faz a jogada de linha de fundo cruzando pra dentro da área, e o Yuri Alberto chuta, o Léo Jardim faz uma baita de uma defesa. Mas se não tivesse impedido, e ele não sabia que ele não estava impedido, ele teria desperdiçado mais um gol que um centroavante vestindo a camisa do Corinthians não pode perder. O Dorival, sabendo disso, o que ele deveria ter feito? Pra mim, ele vai colocar o Dieguinho. Espeta o Memphis jogando de centroavante, que é assim que ele tá jogando na seleção da Holanda e é assim que ele tá se destacando. Funcionando bem. No Corinthians ele não tá jogando assim porque o centroavante é o Yuri. Mas, por exemplo, aproveita o Memphis ali, que tava aí ciscando um pouco mais do que o Yuri Alberto no jogo, tava melhor que o Yuri, põe o Memphis de centroavante e põe o Dieguinho aberto. Fiel, final de hoje, eles comentando tudo também da primeira partida aí de Corinthians e Vasco. Corinthians que deveu demais. Dorival Júnior deve fazer alguma modificação pro time de hoje. A Fiel lotou a saída dos jogadores pro Rio de Janeiro. Como sempre, apoiando demais, uma festa incrível. Apoio não vai faltar, inclusive vão invadir o Rio de Janeiro. Tudo que a gente quer no dia de hoje é ver aquele Maracanã quietinho, porque a torcida do Vasco já tá dando como vencido, já tá dando como campeã, e é aí que o Corinthians gosta. O Corinthians gosta quando todo mundo tá contra, quando ninguém acredita, é lá que a gente vai calar o Maracanã igual a gente calou o Mineirão. Vamos, Corinthians, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, deixa seu palpite aqui nos comentários. Aqueles que acertarem, nós vamos trazer o nome de cada um destacado no vídeo de pós-jogo. Até o próximo vídeo, valeu!